Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo acessando o fórum, tirando suas dúvidas. Espero que todo mundo tenha lido lá o material, assistido às aulas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, nós temos aí o meio de comunicação, que é por meio do fórum. E também assistam às aulas gravadas, né? Que é uma forma de complementar o livro-texto, né? Uma coisa vai complementando a outra. E o fórum vai tirar a tua dúvida que ainda restar com relação ao material didático postado e a aula do vídeo aula, entendeu? Hoje nossa aula vai ser sobre o romance. Inicialmente, na aula 1, nós estudamos a narrativa e seus elementos estruturantes. Na aula 2, nós aplicamos os elementos estruturantes da narrativa no conto, que foi objeto da segunda aula. E na aula 3, nós estudamos a novela, né, onde também aplicamos os elementos estruturantes da narrativa. E agora, hoje, nosso objeto de estudo vai ser o romance, né? Vejamos aqui, relembrando, o que fala o conto, né? O que a gente discutiu efetivamente assim, sobre as características do conto. Vamos lá. Diferença entre a novela, entre o conto, a novela e o romance. O conto é uma narrativa curta que dá o seu recado em reduzido número de páginas ou linhas de uma história de ficção, na qual participa reduzido número de personagens numa concentração espaço-temporal com uma célula, uma unidade dramática, ou seja, contém um só conflito, um só drama, uma só ação, convergindo para um mesmo ponto. Vejamos aqui comigo. Então, foi discutido claramente todas as características que fazem parte desse gênero literário que é o conto. E uma das características que o diferencia da novela e do romance é justamente essa questão da unicidade. Voltando aqui ao slide, vou só frisar aqui, que é uma célula, uma unidade dramática, ou seja, contém um só conflito, um só drama, uma só ação, convergindo para um mesmo ponto. Ou seja, essa característica é uma das características principais que diferencia o conto dos demais gêneros que a gente já estudou até agora. Vejamos aqui agora o que trouxe a novela literária, o que a gente discutiu com relação à novela literária, esclarecendo esse ponto, né? Com relação à telenovela, nosso objeto de estudo não é a telenovela, e sim a novela literária. Não confundam telenovela com novela literária. Novela literária remonta lá do passado, do classicismo, e trouxe toda uma bagagem para a posteridade, entendeu? Então, a telenovela já é um tema mais recente que vem dos folhetins. E a novela literária, que é o nosso objeto de estudo, é um tema que é voltado para a literatura. Vejamos aqui o conceito, o que traz a novela, relembrando a nossa aula passada. A novela literária tem uma dimensão média entre o conto e o romance. Ou seja, a novela literária ela está no entre-meio. Ela não é um conto e nem um romance, ela está no meio dos dois. Mas tem umas características que a diferenciam desses dois gêneros, que é, sendo uma intriga menos complexa do que o romance, uma estratégia narrativa e discursiva mais direta, com poucos ou nenhum episódios específicos e autônomos, que é os encaixes, maior vivacidade rítmica e sintática, mais elipse, menos cenas, menos estudo psicológico das personagens, intenção mais explícita do autor. Vejamos aqui comigo. A novela literária, ela traz uma diferenciação que ela é muito parecida com o romance. Mas o que a diferencia do romance é justamente esse ponto que foi frisado aí no slide, que é a questão das elipses. Ou seja, a novela literária ela traz menos cenas, ela engole mais os episódios, enquanto que o romance ele já detalha mais, ele já aprofunda mais, ele traz mais profundidade naquilo que ele se propõe a fazer. Vejamos aqui agora o nosso objeto de estudo hoje, que é o romance. Vamos lá ver o conceito? Romance. Distingue-se da novela pela maior complexidade e variedade da técnica narrativa, pela maior profundidade do estudo psicológico das personagens, pela maior lentidão do ritmo narrativo, cenas, episódios, pelo encaixe de episódios autônomos e dispersivos, pela reflexão filosófica cultural imprimida pelo narrador como instância privilegiada do autor. Então, vejamos aqui comigo. O romance, o autor, com o romance, ele tem mais poder de criação, ele
detalha mais com minúcias todos os fatos que ele quer narrar. Enquanto que na novela não, a novela ela já suprime mais as cenas, ela é mais direta, ela é mais ágil, e o romance não. Vejamos uns exemplos para fazer um comparativo do romance. Nós temos romances que às vezes são produzidos para filmes. Um best-seller aí da atualidade, que vocês devem conhecer, são os best-sellers de Dan Brown. Então, ele traz, quem leu o livro e assistiu o filme, percebe a grande diferença que tem entre o romance e o filme. Vamos fazer um comparativo com a novela, né? As cenas ficam mais reduzidas, o romance ele já traz assim, os detalhes, ele te leva assim, com as minúcias que todo aquele projeto de estudo quer colocar para você. Vejamos agora de onde originou o vocábulo romance. Vejamos aqui no slide. Certamente, originou-se do provençal romance, que deriva da forma latina romanicus. No século XVII, o termo começou a circular na acepção moderna. Novel, em inglês, na língua inglesa, né? E é o termo utilizado para romance. Em francês, roman. Em italiano, romanza. E em espanhol, o termo novela equivale a romance em português. Então, assim, a origem do vocábulo, vocês percebem que surgiu das línguas românicas, né? Vejamos agora o processo, como ocorreu o processo histórico do gênero romance. Há alguns autores que colocam que o romance já existia desde lá de tempos remotos, lá do remonto do classicismo. Só que, como o classicismo ele dava mais valor, mais ênfase à poesia, ao estilo poético, o romance ele ficou meio que de lado, né? Mas ele remonta de muito mais longe do que foi colocado assim, que a literatura efetivamente o definiu como um estilo, como um gênero literário que efetivamente aconteceu no século XVIII. Vejamos aqui, no século XVIII, com a Revolução Industrial Inglesa, surge o romance para ser porta-voz das ambições e desejos da burguesia em ascensão, estruturando-se em duas camadas, imagem otimista e cor-de-rosa, e outra com uma crítica sutil ou violenta ao sistema. Então, qual que era a proposta desse romance lá no início, lá no século XVIII? Era justamente atender os anseios de uma burguesia em ascensão. O que essa burguesia queria? Ela queria, às vezes, esse romance cor-de-rosa, que fazia uma proposição de uma vida, de um conceito de vida, que não era efetivamente aquilo que era, mas levavam eles a criar uma imagem, uma viagem com relação às problemáticas vivenciadas por cada um. E a burguesia queria se inserir nesse meio cultural. E uma forma de inserção nesse meio cultural, de ganhar esse público, foi justamente apresentando esse romance cor-de-rosa, otimista, com uma visão otimista da vida, dos conceitos sociais, ou então com essa outra visão, que era a visão de uma crítica mais ferrenha com relação aos problemas sociais. Vejamos aqui a continuação das características, do que diferencia, do que faz o gênero romance ser um romance. No século XIX, o romance tem o seu apogeu. Stendhal, com O Vermelho e o Negro, de 1830, confere ao romance dimensões psicológicas modernas. Mas é Balzac, com A Comédia Humana, que torna-se o verdadeiro criador desse gênero. No fim do século XIX, Dostoiévski, mestre da prospecção psicológica, torna-se uma das vertentes do romance moderno. Então, vejamos aqui. Inicialmente, nós tivemos aquele romance definido como gênero, como um romance cor-de-rosa, e às vezes, ou com uma outra vertente, que seria a crítica aos anseios sociais, né? A crítica aos problemas sociais. Depois, ele é inovado no século XIX com Stendhal, O Vermelho e o Negro, que é um clássico, né? Eu sugiro a vocês que leiam. E também leiam os demais autores que estão sugeridos aí no material de estudo de vocês. Não percam a oportunidade de fazer essas leituras, porque é uma forma de vocês
conseguirem fazer uma conciliação entre a prática e a teoria. A melhor forma de vocês entenderem a prática é com Aliás, a melhor forma de você entender a teoria é praticando, né? Sem a prática, não tem como você efetivamente se absorver dos conceitos que a teoria coloca. Então, vejamos aqui a continuação ainda sobre esse processo histórico do romance. Com Ulisses, em 1922, James Joyce contribui decisivamente para mais uma transformação no romance, transportando para o romance, de forma livre das normas gramaticais e lógicas, o caos do mundo consciente e inconsciente. Então, nós passamos pela fase cor-de-rosa, a questão dos problemas sociais, depois teve a inserção do romance psicológico lá pelos russos, que nós falamos lá, que foi Dostoiévski, Tolstói, Gogol e outros lá, que efetivamente implementaram e deram o embate final com relação a essa criação do romance psicológico, que é o romance que é valorizado hoje nos tempos modernos. E Ulisses, o que com Ulisses James Joyce traz? Ele traz justamente uma reviravolta na forma de construção desse romance, ou seja, ele transforma a língua, as normas ortográficas e transforma num caos que o caos psicológico interfere até na forma de construção. Existia uma forma, uma estrutura a ser seguida, tinha um padrão. E James Joyce, com Ulisses, ele faz um embaralhado todo nesse padrão e dá uma reviravolta e apresenta mais um modelo de gênero literário voltado para o romance. A partir de 1939, Nouveau Roman, de origem francesa, retoma descobertas anteriores e leva a questionamento sobre a condição do romance com a ausência da burguesia. Ou seja, o que Nouveau Roman, o que essa obra traz? Que é uma obra de origem francesa, o que ela traz em 1939, já no século XX? Ela traz uma nova forma, um novo questionamento com relação ao romance como efetivamente um gênero literário em razão da burguesia. Já não está mais no poder, já não está mais no ápice, já não ser mais a figura de destaque. Então, assim, com essa obra, eles consideraram que, com a queda dessa burguesia, automaticamente o romance também estaria em declínio. Bom, isso fica para os críticos, né, para os estudiosos da área e para a gente mesmo fazer uma reflexão, né? Você considera que o romance está em declínio? Certamente, com o futuro, o tempo dirá se isso se tornará verdade ou não. Por quê? Porque todo gênero literário, assim como a epopeia, que era antecessora do romance, pode vir um dia o romance a ser substituído por um outro tipo de gênero. Isso é indiscutível. As coisas se transformam, as coisas mudam, outras novidades vão surgindo e novos modelos vão sendo incorporados, novos conceitos e por aí se segue. A literatura, ela não consegue, assim, o processo, a parte interessante da literatura é justamente mostrar que ela está sempre inovando, ela não tem limites. Vejamos aqui os elementos estruturantes do romance. O tempo é dividido em 3 modalidades básicas, que é o histórico, que obedece ao ritmo do relógio e ele é objetivo. O psicológico, cronometrado pelas sensações, ideias e pensamentos, pelas vivências, pelas experiências universais, sendo, portanto, subjetivo. O metafísico ou mítico, que é o tempo do ser, é o tempo coletivo, primordial, concretizado nos ritmos e festas sagradas. Então, aqui, voltando à questão dos elementos estruturantes, agora a gente aplica os elementos estruturantes no romance. Como funciona esse tempo no romance? Está aqui detalhado, né? Aí no material de vocês, você pode ler com mais profundidade. E se ainda restar alguma dúvida, por favor, acesse o fórum, tire a dúvida, não deixe passar, não deixe para depois, não fique com vergonha de perguntar. A gente está aqui justamente para esclarecer as dúvidas, se caso você tenha. Só esclarecer um ponto aqui com relação a esse tempo metafísico ou místico, que é o tempo do ser. O que é o tempo do ser? É o tempo
que te leva que não tem um início e nem tem um fim. É um tempo sobrenatural, é um tempo das festas sagradas, que esse tempo ele pode estar inserido nesses dois tempos, que faz parte do histórico e do processo psicológico. Ele sempre vai estar aparecendo lá no romance, nessas duas modalidades aí, que é o histórico e o psicológico. Vejamos agora como funciona a questão do espaço no romance. O espaço caracteriza-se pela pluralidade de ambientes. Embora os espaços sejam vinculados ao anterior, por ser identificado com a burguesia, o espaço do romance tende a ser urbano, salvo o romance regionalista. Então, como ele estava associado à burguesia, né, a denúncia desse espaço geralmente é acontecer os episódios dentro nas localidades urbanas, né? Isso não quer dizer que sempre vai ser dessa maneira. Ele pode ser regionalista, como Vidas Secas, né, que acontece no sertão, que retrata a questão da seca do sertão, e outros mais por aí. Tem vários aí no material de vocês, que vocês tiveram a oportunidade, que vocês puderem ler. É importante porque, com isso, vocês vão estar acrescentando cada vez mais conteúdo ao aprendizado de vocês. Vejamos aqui como funciona a personagem no romance. A personagem ela pode ser, no desenrolar da narrativa, ela pode ser protagonista ou antagonista ou deuterogonistas. O que é essa personagem protagonista? A protagonista é aquela que se fosse um homem, era o cara, né? É o que vem, o foco do romance, ele está ali naquela personagem, ele está sempre colocando ela como principal. E a antagonista é aquela justamente que são os personagens secundários, ou então a personagem contrária àquela personagem que está como protagonista. Quanto à sua universalidade, elas podem ser planas ou redondas. E quanto à sua simbologia, tipos, caricaturas, caracteres e símbolos. Quase não saía caricaturas, né? Então, assim, nós falamos lá nos elementos estruturantes, lá na aula 1, já temos essa definição, você já sabe como é que funciona essa personagem plana, você já sabe como é que funciona essa personagem redonda. Caso tenha esquecido, volte lá novamente e relembre, porque é importante que cada vez que você for ler um romance, você saber essa diferenciação dessa personagem, como é que é essa personagem. Geralmente os romances psicológicos, eles trazem essa personagem redonda, que ela é mais cheia de adversidade, mas ela é uma personagem comum. Ela traz uma proposta diferenciada, que ela mexe com conceitos, mexe com valores, mexe com questões psicológicas, ideológicas, e por aí se segue. Essa personagem não é uma personagem mais complexa, sabe? Com relação à classificação do romance, vejamos aqui. O romance ele pode ser classificado como romance de ação, que é o enredo ocupa lugar de destaque na obra, a ênfase está nos acontecimentos, nos episódios, centra-se no sobrenatural, no terror, no fantástico. Então, assim, aquele romance que traz, assim como os filmes, estou fazendo um referencial, porque no filme é mais fácil de você visualizar. Ele traz uma questão da sobrenaturalidade, e ele não traz muita questão assim voltada para o lado social, para o lado psicológico, esses romances de ação. Continuando a classificação do romance. O romance de personagem, a ênfase sobre os protagonistas, descreve os ambientes, os aspectos sociais que o rodeiam. O romance de drama, que é o romance que traz uma personagem, a personagem e o plot são inseparáveis. Personagem e ação caminham juntas. A primeira sofre as mesmas modificações que a segunda. Geralmente, esse romance de drama, ele traz esse personagem redondo, que é o personagem psicológico, que é o personagem que ele vem propor, ele vem trazer uma ideia inovadora, ele vem mexer com várias questões que envolvem é um personagem comum, em resumo, é um personagem que não está nos padrões normais de definições de psicologia para uma pessoa. Enfim, vejamos aqui esse gráfico que mostra como que funciona as células no romance. Temos a pluralidade e a simultaneidade dramática, número limitado de personagem, liberdade de tempo e espaço, o espaço, narração, dissertação presente e mesclada, a dissertação pode estar presente.
Bom, aqui chegamos ao fim de mais uma aula. Agradeço a participação de todos aí no fórum. E qualquer dúvida, não deixe de perguntar. Se você tem algo a acrescentar, acrescente, porque será bem-vindo, vai ser compartilhado com os outros colegas e com a gente também, que a gente está aqui para aprender. Bons estudos a todos e aguardo vocês lá no fórum.